Tecnobrasil, uma empresa de tecnologia de ponta e um símbolo de inovação no competitivo mundo empresarial brasileiro, estava prestes a enfrentar um desafio inesperado. Quando Carlos Oliveira, um CEO visionário nascido e criado na periferia de São Paulo, fundou a empresa há uma década, não tinha ideia dos profundos problemas que surgiriam em sua própria organização. O edifício da Tecnobrasil, um arranha-céu de vidro e aço de 40 andares, dominava o skyline do centro financeiro de São Paulo. Era um monumento ao sucesso de Carlos, uma prova tangível de que um menino da favela poderia alcançar as alturas do mundo corporativo. Mas agora, esse mesmo edifício abrigava segredos sombrios que ameaçavam destruir tudo o que ele havia construído. À medida que as tensões e os conflitos cresciam dentro da sede em São Paulo, um funcionário aparentemente comum chamado Pedro Santos observava em silêncio. Pedro, um jovem de 28 anos com um QI excepcional e uma habilidade inata para resolver problemas complexos, havia sido contratado recentemente para o departamento de TI. Mas Pedro não era um funcionário qualquer, e sua presença estava prestes a mudar tudo. Carlos passou a mão pelo rosto cansado, seus olhos fixos na tela do computador que projetava números alarmantes. O relatório que tinha diante de si era como uma punhalada no coração de tudo o que havia construído. Tecnobrasil. Sua criação, seu legado, estava falhando no aspecto mais fundamental, o bem-estar de seus funcionários. Como é possível? Murmurou para si mesmo, incapaz de desviar o olhar da queda de 15% na satisfação dos funcionários na sede de São Paulo. As palavras favoritismo, racismo e escultura tóxica pareciam brilhar na tela, zombando de seus ideais. Carlos levantou-se de sua cadeira de couro italiano e se aproximou da janela panorâmica que dominava o skyline da cidade. Dali, podia ver o Parque Ibirapuera ao longe, um oásis de verde em meio ao concreto. Costumava olhar para aquele parque nos momentos difíceis, lembrando-se de como costumava sonhar com um futuro melhor enquanto brincava lá como criança. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse, sem desviar o olhar da janela. Mariana, sua assistente pessoal há 5 anos, entrou com uma pasta na mão. Ela era eficiente e leal, uma das poucas pessoas em quem Carlos confiava plenamente. "Senhor Oliveira, aqui estão os detalhes adicionais que solicitou sobre a situação em São Paulo." Carlos se virou, pegando a pasta com um gesto de agradecimento. "Obrigado, Mariana. Você poderia agendar uma videochamada com a equipe diretiva de São Paulo para amanhã, 1ª hora?" "Claro, senhor", respondeu Mariana, mas hesitou antes de sair. Seus olhos castanhos mostravam preocupação genuína. "Senhor Oliveira, se me permite, todos no escritório central estamos preocupados. Sabemos o quanto a Tecnobrasil significa para o senhor." Carlos esboçou um sorriso cansado, as rugas ao redor de seus olhos se aprofundando. "Obrigado, Mariana. Significa muito para todos nós. E é por isso mesmo que não posso ficar de braços cruzados." Quando Mariana saiu, Carlos voltou para sua mesa de mogno e abriu a pasta. Enquanto lia, sua testa se franzia cada vez mais. As denúncias anônimas, os depoimentos de funcionários marginalizados, os casos de promoções injustas. Tudo apontava para um problema sistêmico que ia além de alguns indivíduos problemáticos. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Sabia que sua presença em São Paulo poderia alterar o comportamento de todos, ocultando a verdadeira natureza do problema. Precisava de olhos e ouvidos no terreno, alguém que pudesse se misturar sem levantar suspeitas. Carlos pegou seu telefone e discou um número. "Pedro, preciso ver você no meu escritório imediatamente. Tenho uma missão especial para você." Enquanto esperava, Carlos ficou olhando para uma foto emoldurada em sua mesa. Nela, via a si mesmo, mais jovem e cheio de esperança, cortando a fita na inauguração do primeiro escritório da Tecnobrasil. Lembrou-se das palavras que havia pronunciado naquele dia. "Construiremos uma empresa onde cada pessoa, independentemente de sua origem ou cor de pele, possa alcançar seu máximo potencial." Agora, essas palavras ressoavam como uma promessa quebrada.
Mas Carlos Oliveira não era um homem que desistia facilmente. Se algo havia aprendido em sua ascensão de um bairro humilde até se tornar CEO, era que os maiores desafios eram também as maiores oportunidades de crescimento. Vou consertar isso, prometeu a si mesmo, cerrando o punho. Custe o que custar-no. O som de alguém batendo à porta o tirou de seus pensamentos. Entre, disse, preparando-se para a conversa que mudaria o rumo da Tecno Brasil e colocaria à prova tudo em que acreditava. Pedro Santos entrou no escritório de Carlos com um passo decidido, embora por dentro sentisse uma mistura de curiosidade e nervosismo. Não era comum que o CEO o chamasse diretamente para uma reunião privada. Pedro ajustou seus óculos de armação fina, um hábito nervoso que tinha desde a infância. Sente-se, Pedro, disse Carlos, indicando a cadeira de couro à frente de sua mesa. A vista da cidade de São Paulo se estendia atrás dele, um lembrete constante do império que havia construído. Tenho uma tarefa de suma importância para você, uma que requer a máxima discrição e habilidade. Pedro se acomodou, intrigado. Seus olhos escuros brilhavam com inteligência e curiosidade. Estou à sua disposição, senhor Oliveira. Carlos lhe entregou uma pasta. O logo da Tecno Brasil, um globo estilizado feito de linhas de código, brilhava na capa. O que você vai ver aqui é informação classificada. Nossa sede em São Paulo está enfrentando problemas sérios, denúncias de racismo, favoritismo, uma cultura de trabalho tóxica. Preciso que você vá até lá e descubra o que está realmente acontecendo. Os olhos de Pedro se arregalaram enquanto folheava os documentos. Gráficos mostravam quedas alarmantes na satisfação dos funcionários. E-mails anônimos detalhavam incidentes de discriminação. Relatórios financeiros sugeriam irregularidades. Isso é alarmante, disse, levantando o olhar para Carlos. Exatamente, assentiu Carlos, sua expressão sombria. E é por isso que preciso que você se infiltre. Você irá como um novo funcionário do departamento de TI. Sua missão é observar, documentar e reportar diretamente a mim. Ninguém mais deve saber sobre isso. Entendido? Pedro assentiu, processando a magnitude da tarefa. Seu coração batia forte com a adrenalina do desafio. Entendido, senhor. Mas por que eu? Carlos se recostou em sua cadeira, estudando o jovem à sua frente. Porque você demonstrou ser não apenas competente, mas também íntegro. Seu trabalho no último projeto de segurança cibernética foi excepcional. E, mais importante, você levantou questões éticas que outros ignoraram. Preciso de alguém em quem possa confiar plenamente para esta missão. Pedro sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele pensou em sua família, em como seus pais haviam sacrificado tudo para lhe dar uma educação. Esta era sua chance de fazer a diferença, de honrar seus sacrifícios. Não vou decepcioná-lo, senhor Oliveira. Sei que não vai, sorriu Carlos, um lampejo de esperança cruzando seu rosto cansado. Você parte amanhã. Todos os arranjos já estão feitos. Lembre-se, Pedro, o que você descobrir pode mudar o futuro da Tecno Brasil. No dia seguinte, Pedro se encontrava em um avião rumo a São Paulo, sua mente repassando os detalhes de sua nova identidade e missão. Enquanto o avião cortava as nuvens, ele olhava pela janela, vendo o vasto território brasileiro se estender abaixo. Não pôde evitar sentir uma mistura de emoção e apreensão. O que descobriria em São Paulo? E como isso afetaria a empresa que tanto admirava? Horas depois, Pedro entrava pelas portas de vidro da sede da Tecno Brasil em São Paulo. O edifício era impressionante, um monumento de vidro e aço que se erguia imponente no coração financeiro da cidade. No saguão, um enorme holograma do logo da empresa girava lentamente, projetando luzes coloridas nas paredes de mármore. Mas havia algo no ambiente que o fez sentir-se desconfortável imediatamente. Os sorrisos pareciam forçados. As conversas se apagavam quando alguém se aproximava. Era como se uma nuvem invisível de tensão pairasse sobre tudo. Ah, você deve ser o novo. Uma voz o tirou de seus pensamentos. Uma mulher de meia idade com um terno impecável se aproximou, seus saltos altos ecoando no piso de mármore.
Ela estendeu sua mão, unhas perfeitamente manicuradas. Sou Luísa Mendes, gerente sênior de operações. Bem-vindo a bordo. Pedro apertou sua mão, notando a firmeza de seu aperto. Havia algo em seus olhos, uma frieza calculista que o deixou instantaneamente em alerta. Pedro Santos, prazer em estar aqui. Luísa o guiou pelo escritório, um labirinto de cubículos e salas de vidro. Ela o apresentou a vários funcionários, sua voz artificialmente animada. Pedro observou cuidadosamente cada interação, notando como alguns funcionários, especialmente os de minorias, pareciam se encolher quando Luísa se aproximava. E aqui está sua mesa, disse Luísa, indicando um cubículo no canto. Era pequeno e impessoal, como todos os outros. Espero grandes coisas de você, Pedro. Não nos decepcione. Quando Luísa se afastou, o som de seus saltos se desvanecendo no carpete, Pedro se sentou e ligou seu computador. A tela azul da Tecno Brasil piscou para a vida, pedindo sua senha. Enquanto esperava que o sistema iniciasse, deu uma olhada ao seu redor. No cubículo ao lado, uma mulher negra digitava furiosamente. Sua expressão uma mistura de frustração e determinação. Seus dedos voavam sobre o teclado como se estivesse travando uma batalha pessoal contra a máquina. Olá, disse Pedro, oferecendo um sorriso amigável. Sou Pedro, o novo na TI. A mulher levantou o olhar, surpresa com a saudação. Por um momento, Pedro viu uma faísca de algo em seus olhos. Esperança, talvez. Antes que ela se recompusesse, Júlia respondeu secamente, antes de voltar ao seu trabalho. Pedro franziu a testa, observando como Júlia se fechava novamente em seu mundo. Claramente, havia muito mais sob a superfície do que parecia à primeira vista. Enquanto abria seu e-mail e começava a se familiarizar com suas supostas tarefas, sua mente trabalhava a toda velocidade, processando tudo o que havia visto e ouvido até agora. Isso vai ser mais complicado do que eu pensava, murmurou para si mesmo, ciente de que cada movimento, cada palavra, poderia ser crucial para sua missão. Ele sabia que precisaria ser cauteloso, observar cuidadosamente antes de agir. Mas também sabia que o tempo estava correndo. Quanto mais a situação persistisse, mais dano seria causado. O que Pedro não sabia era que, de um escritório no andar superior, alguém já o estava observando com interesse. Através de câmeras discretamente posicionadas, Luísa Mendes estudava o novo funcionário, seus olhos estreitos com suspeita. Ela pegou o telefone, discando um número que conhecia de cor. Ele chegou, disse simplesmente quando a chamada foi atendida. Vamos ficar de olho nele. O verdadeiro teste estava prestes a começar, e as apostas eram mais altas do que Pedro poderia imaginar. A batalha pelo futuro da Tecno Brasil, e talvez pelo futuro da própria indústria tecnológica brasileira, estava prestes a entrar em uma nova fase crucial. Os dias se transformaram em semanas, e Pedro foi se mergulhando cada vez mais na complexa rede de relações e dinâmicas do escritório de São Paulo. Cada dia trazia novas revelações, e cada uma delas fazia seu coração afundar um pouco mais. A Tecno Brasil, que ele conhecia dos relatórios públicos e das apresentações brilhantes, estava muito longe da realidade que ele testemunhava diariamente. Uma manhã particularmente tensa, enquanto Pedro estava na sala de descanso preparando um café, ouviu uma conversa em voz baixa que chamou sua atenção. Ele se moveu discretamente para perto da máquina de café, fingindo estudar as opções enquanto aguçava os ouvidos. Estou te dizendo que é inútil, Marcos, sussurrava uma mulher, sua voz trêmula de frustração. Pedro a reconheceu como Vanessa, uma desenvolvedora talentosa que sempre parecia estar lutando para ser ouvida nas reuniões. Apresentei outra queixa sobre o comentário racista do Silva e o RH nem sequer me respondeu. Eu sei, a Vanessa, respondeu um homem com voz cansada. Era Marcos, um gerente de projeto de meia-idade que Pedro havia notado parecer cada vez mais desanimado nas últimas semanas. Mas o que podemos fazer? Se fizermos muito barulho, podem nos demitir. Você sabe como as coisas funcionam por aqui. Pedro fingiu estar absorto em seu telefone.
Mas seus ouvidos estavam atentos a cada palavra. Seu coração batia forte no peito, uma mistura de raiva e frustração crescendo dentro dele. Era a terceira conversa desse tipo que ouvia esta semana, e cada uma delas o deixava mais determinado a expor a verdade. Quando Vanessa e Marcos saíram, Pedro deixou escapar um suspiro frustrado. Ele olhou para seu reflexo na máquina de café, vendo a determinação em seus próprios olhos. Isso tem que acabar, murmurou para si mesmo. Naquela tarde, durante uma reunião de equipe, Pedro teve a oportunidade de observar Luísa Mendes em ação. A sala de conferências era espaçosa e moderna, com uma vista panorâmica da cidade de São Paulo. Pedro se sentou em uma das cadeiras de couro, observando atentamente enquanto Luísa dirigia a sessão com uma eficiência implacável. "Excelente apresentação, João", disse Luísa com um sorriso, após um jovem executivo terminar sua exposição sobre um novo projeto. "É exatamente o tipo de inovação que precisamos." Pedro notou, no entanto, que a ideia principal da apresentação havia sido originalmente proposta por Júlia, a mulher negra do cubículo ao lado do seu. Júlia havia mencionado o conceito em uma reunião anterior, mas Luísa a havia dispensado na época. Agora, vindo de João, um homem branco de família influente, a mesma ideia era tratada como brilhante. Júlia cerrou os punhos sob a mesa, mas não disse nada. Seus olhos, no entanto, queimavam com uma mistura de raiva e resignação que partiu o coração de Pedro. Após a reunião, Pedro se aproximou de Júlia no corredor. "Ei", disse ele suavemente, "aquela sua ideia sobre otimizar o fluxo de trabalho era realmente brilhante. Fico feliz que tenha sido implementada, mesmo que..." Ele deixou a frase no ar, não querendo explicitar a injustiça que ambos sabiam ter ocorrido. Júlia o olhou com surpresa, depois com suspeita. Por um momento, Pedro temeu ter sido muito direto, mas então viu um lampejo de gratidão nos olhos dela. "Obrigada", disse finalmente, "embora pareça que sou a única que pensa assim." "Você não deveria desistir", disse Pedro, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Ele queria encorajá-la, mas também não podia revelar muito sobre sua verdadeira missão. Suas ideias merecem ser ouvidas. Júlia esboçou um sorriso triste, o primeiro que Pedro havia visto em seu rosto desde que chegara. "Ah, você é novo aqui, não é? Vai aprender como as coisas funcionam." Com isso, ela se virou e se afastou, deixando Pedro com uma sensação de impotência e determinação renovada. Naquela noite, na segurança de seu apartamento temporário, Pedro redigiu um relatório detalhado para Carlos. O apartamento era pequeno e impessoal, fornecido pela empresa para funcionários em trânsito, mas Pedro mal notava seus arredores enquanto digitava furiosamente em seu laptop criptografado. Enquanto escrevia sobre as queixas ignoradas, o favoritismo descarado e a atmosfera de medo, sentiu uma mistura de raiva e determinação crescendo em seu interior. As palavras fluíam de seus dedos, detalhando cada incidente que havia testemunhado, cada conversa sussurrada que havia ouvido. "A situação é ainda pior do que suspeitávamos inicialmente", escreveu Pedro. "O problema não se limita a alguns indivíduos problemáticos, mas parece ser sistêmico. Há uma cultura de medo e silêncio que permeia toda a organização. Funcionários talentosos, especialmente aqueles de grupos minoritários, estão sendo sistematicamente marginalizados e suas contribuições ignoradas ou atribuídas a outros." Pedro fez uma pausa, refletindo sobre como expressar suas próximas observações. "Mais preocupante ainda", continuou, "há indícios de que essa cultura discriminatória pode estar ligada a práticas financeiras questionáveis. Ouvi rumores de manipulação de números e desvio de fundos, embora ainda não tenha evidências concretas." Ele terminou o relatório com uma nota de urgência. "Senhor Oliveira, acredito que estamos lidando com algo muito maior e mais perigoso do que inicialmente pensávamos. Precisamos agir rapidamente antes que mais danos sejam causados, não apenas à empresa, mas às pessoas que trabalham aqui." Após enviar o relatório criptografado, Pedro se recostou em sua cadeira, exausto, mas determinado. Ele sabia que estava apenas arranhando a superfície,
que havia muito mais a ser descoberto. Mas também sabia que cada dia que passava era um dia em que mais injustiças ocorriam, mais talentos eram desperdiçados, mais vidas eram afetadas. No entanto, no dia seguinte, uma reviravolta inesperada sacudiu sua investigação. Ao chegar à sua mesa, Pedro encontrou um envelope anônimo cuidadosamente colocado sob seu teclado. Olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava observando, ele abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia cópias de e-mails que sugeriam que a alta direção local estava ativamente acobertando as denúncias de discriminação. Mais alarmante ainda, havia documentos que pareciam implicar Luísa Mendes em um esquema de desvio de fundos da empresa. O coração de Pedro batia forte enquanto lia os documentos. Isso era grande, muito maior do que havia imaginado. Mas quem lhe havia enviado essa informação? E por quê? Será que havia outros na empresa que também estavam tentando expor a verdade? Enquanto contemplava seus próximos passos, analisando cuidadosamente cada documento, Pedro ouviu o som inconfundível de saltos altos se aproximando. Ele rapidamente guardou os documentos em sua pasta, tentando parecer o mais natural possível. Luísa apareceu repentinamente atrás dele, sua presença como uma sombra fria. "Pedro", disse ela, sua voz artificialmente doce. "Preciso que você venha ao meu escritório. Agora." O tom de Luísa não admitia discussão. Pedro assentiu, levantando-se e seguindo-a, consciente de que estava caminhando sobre uma corda bamba. Enquanto caminhavam pelos corredores silenciosos, ele não pôde deixar de se perguntar: ela sabia? Havia descoberto sua verdadeira missão? No escritório de Luísa, uma sala espaçosa com vista para o Parque Ibirapuera, Pedro se viu diante de uma tela que mostrava gráficos de produtividade. Luísa se sentou atrás de sua mesa imponente, seus olhos frios fixos nele. "Explique-me por que seus números estão abaixo da média", exigiu ela, sua voz cortante como uma lâmina. Pedro engoliu em seco, ciente de que sua cobertura poderia estar em perigo. Ele sabia que havia dedicado muito tempo à sua investigação, possivelmente negligenciando algumas de suas tarefas designadas. "Estive me adaptando ao novo sistema", começou, tentando soar convincente. "Há uma curva de aprendizado." Mas Luísa o interrompeu, batendo a mão na mesa. "Não quero desculpas", disparou. "Quero resultados. A Tecnobrasil não é lugar para mediocridade. Se você não consegue acompanhar, talvez não seja adequado para este trabalho." Enquanto Luísa continuava sua reprimenda, os olhos de Pedro vagaram pelo escritório, buscando instintivamente qualquer informação útil. Foi então que notou algo na mesa dela. Uma foto emoldurada de Luísa com um homem que Pedro reconheceu imediatamente. Era Roberto Branco, um membro influente do Conselho da Tecnobrasil e, se os rumores fossem verdadeiros, um dos executivos mais poderosos e temidos do país. As peças começaram a se encaixar na mente de Pedro. A conexão entre Luísa e Roberto poderia explicar muito sobre a cultura de impunidade que parecia reinar na empresa, mas também significava que o problema era ainda maior e mais perigoso do que ele havia imaginado. "Entendido?" A voz irritada de Luísa o trouxe de volta ao presente. "Sim, senhora", respondeu Pedro, mantendo sua voz firme. "Vou melhorar meu desempenho." "É bom mesmo", disse Luísa, dispensando-o com um gesto. "Agora, volte ao trabalho." Pedro saiu do escritório de Luísa sentindo-se abalado, mas mais determinado do que nunca. As ameaças veladas, a atmosfera de medo, a conexão com Roberto Branco, tudo isso apenas confirmava suas suspeitas de que algo muito errado estava acontecendo na Tecnobrasil. Naquela noite, ele enviou outro relatório urgente a Carlos, desta vez incluindo a informação sobre os e-mails anônimos e suas suspeitas sobre as conexões de Luísa. "As coisas são piores do que pensávamos", escreveu. "Precisamos agir logo. A corrupção parece ir muito além do que imaginávamos inicialmente, possivelmente chegando até o conselho da empresa." O que Pedro não sabia era que suas ações não haviam passado despercebidas. Nas sombras, alguém estava tramando como silenciá-lo antes que pudesse descobrir toda a verdade.
A batalha pelo futuro da Tecnobrasil estava prestes a entrar em sua fase mais perigosa, e Pedro estava no centro dela. A contagem regressiva para a confrontação final havia começado, e o destino de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil pendia por um fio. Pedro sabia que precisava ser mais cuidadoso do que nunca, mas também sabia que não podia recuar. A verdade precisava vir à tona, não importava o custo. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade piscando como estrelas urbanas, Pedro se preparava para os dias cruciais que viriam. Ele sabia que estava prestes a mergulhar ainda mais fundo nas águas turbulentas da corrupção corporativa, e que os tubarões estavam à espreita. Mas ele também sabia que não estava sozinho nesta luta. Em algum lugar, Carlos Oliveira estava lendo seu relatório, preparando-se para a batalha que estava por vir. A verdadeira prova de caráter da Tecnobrasil e de todos os envolvidos estava apenas começando. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade para Pedro. Ele se equilibrava cuidadosamente entre manter sua fachada de funcionário dedicado e continuar sua investigação furtiva. Cada e-mail que enviava, cada conversa que tinha, cada documento que examinava, poderia ser a chave para desvendar o mistério ou o gatilho que exporia sua verdadeira missão. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu cubículo, Pedro notou Júlia agindo de forma estranha. Ela parecia nervosa, olhando constantemente por cima do ombro. Intrigado, no café lotado e barulhento, Júlia se inclinou sobre a mesa, sua voz mal audível acima do burburinho dos outros clientes. "Eu sei o que você está fazendo", ela disse, surpreendendo Pedro, "e quero ajudar." Antes que Pedro pudesse responder, Júlia continuou. "Tenho provas, documentos, e-mails, gravações. Luísa e Roberto não são os únicos envolvidos. Isso vai até o topo, Pedro, até o próprio conselho." O coração de Pedro acelerou. Isso era exatamente o que ele precisava, mas também representava um perigo enorme. "Júlia, você tem noção do risco que está correndo?" Ela sentiu um brilho de determinação em seus olhos. "Eu sei, mas não posso mais ficar parada vendo tudo isso acontecer. A Tecnobrasil deveria ser um lugar de inovação e oportunidades iguais. Em vez disso, se tornou um antro de corrupção e discriminação." Pedro tomou uma decisão naquele momento. Ele não podia mais manter Júlia no escuro. "Júlia", ele disse baixinho, "há algo que preciso te contar." Nos minutos seguintes, Pedro revelou sua verdadeira identidade e missão. Os olhos de Júlia se arregalaram com a revelação, mas logo foram substituídos por um olhar de alívio e esperança. "Eu sabia", ela disse. "Sabia que havia algo diferente em você desde o início. Agora, mais do que nunca, precisamos trabalhar juntos." Eles passaram as horas seguintes elaborando um plano. Júlia entregou a Pedro uma unidade USB contendo todas as evidências que ela havia coletado ao longo dos meses. "Isso deve ser suficiente para derrubar toda a operação", ela disse. No entanto, enquanto saíam do café, nenhum dos dois notou a figura sombria que os observava de um carro estacionado do outro lado da rua. Na manhã seguinte, Pedro chegou ao escritório determinado a enviar as novas evidências para Carlos. Mas assim que ligou seu computador, percebeu que algo estava errado. Arquivos haviam sido mexidos. Programas estavam diferentes. Seu coração gelou quando uma mensagem apareceu na tela. "Sabemos o que você está fazendo. Pare agora, ou as consequências serão severas." Naquele momento, Luísa apareceu ao seu lado, seu sorriso frio como gelo. "Pedro, querido, preciso que você venha comigo. O senhor Branco quer te conhecer, Ao." Pedro sabia que estava em apuros, mas também sabia que não podia recuar agora. Enquanto seguia Luísa até o elevador, sua mente trabalhava furiosamente, tentando encontrar uma saída. O escritório de Roberto Branco ocupava todo o último andar do edifício. Quando as portas do elevador se abriram, Pedro se viu em um ambiente que gritava poder e riqueza. Roberto, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos penetrantes, o esperava. "Ah, Sr. Santos", disse Roberto, sua voz suave, mas com uma ameaça subjacente.
Ouvi muito sobre você. Parece que você tem sido bastante curioso. Pedro manteve a compostura, sabendo que cada palavra, cada gesto, poderia ser crucial agora. Senhor Branco, é uma honra conhecê-lo. Espero que meu trabalho tenha sido satisfatório. Roberto riu, um som sem humor. Oh, seu trabalho tem sido mais do que satisfatório. Na verdade, tem sido bastante revelador. Ele fez um gesto para que Pedro se sentasse. Pois vamos conversar sobre o futuro da Tecnobrasil, Sr. Santos, e sobre o seu futuro também. Enquanto isso, no escritório central da Tecnobrasil, Carlos Oliveira recebia uma ligação urgente. Era Mariana, sua voz trêmula de preocupação. Senhor Oliveira, acabei de receber uma mensagem codificada de Pedro. Ele está em perigo. Carlos se levantou abruptamente, seu rosto pálido. Prepare o jato, ele ordenou. Estou indo para São Paulo agora. A batalha final pela alma da Tecnobrasil estava prestes a começar, e as apostas nunca haviam sido tão altas. Carlos Oliveira sentia o peso do mundo sobre seus ombros, enquanto o jato particular da Tecnobrasil cortava o céu em direção a São Paulo. Suas mãos apertavam um tablet onde ele relia pela 100ª vez os relatórios de Pedro e as evidências coletadas por Júlia. Cada linha, cada número, cada e-mail exposto era como uma punhalada em seu coração. Uma traição não apenas à empresa que ele havia construído, mas aos ideais que a sustentavam. Como deixei isso acontecer? Murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. A culpa o corroía, mas ele sabia que agora não era hora para a autopiedade. Pedro estava em perigo, e com ele, o futuro da Tecnobrasil. Enquanto isso, no imponente escritório de Roberto Branco, Pedro se encontrava numa situação precária. O ar-condicionado soprava um ar gelado, mas Pedro sentia gotas de suor se formando em sua testa enquanto encarava o olhar penetrante de Roberto. Sabe-se o Sr. Santos, começou Roberto, girando lentamente em sua cadeira de couro. Sempre admirei pessoas ambiciosas. Elas fazem o mundo girar, não é mesmo? Seu sorriso era frio, calculista, mas há uma linha tênue entre ambição e, bem, digamos, intromissão indevida. Pedro manteve sua expressão neutra, embora seu coração batesse furiosamente. Senhor Branco, digamos que são as engrenagens necessárias que mantêm esta máquina funcionando. E máquinas bem-sucedidas não toleram peças que não se encaixam. A ameaça era clara. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve a compostura. E se eu acreditar que há uma maneira melhor de fazer a máquina funcionar? Roberto sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Então, meu jovem, você terá que fazer uma escolha muito importante, e rapidamente. Nesse momento, a porta do escritório se abriu abruptamente. Luísa entrou, seu rosto normalmente composto agora marcado por preocupação. Roberto, ela disse apressadamente, temos um problema. Carlos Oliveira está a caminho. Seu jato acaba de pousar. O rosto de Roberto endureceu, sua máscara de calma se desfazendo momentaneamente. Ele se virou para Pedro, seus olhos agora frios como aço. Parece que seu tempo para escolher acaba de se esgotar, Sr. Santos. No saguão do edifício, Carlos Oliveira entrava como uma tempestade, seguido de perto por uma equipe de advogados e auditores. Seu rosto estava determinado, seus olhos ardendo com uma mistura de raiva e resolução. Onde está Pedro Santos? Ele exigiu à recepcionista atônita. Antes que ela pudesse responder, os elevadores se abriram, revelando Roberto, Luísa e Pedro. O ar no saguão ficou eletricizado com a tensão. Carlos, Roberto cumprimentou friamente. Que surpresa! Desagradável. Carlos ignorou Roberto, seus olhos fixos em Pedro. Você está bem? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Pedro assentiu, sentindo um alívio imenso com a chegada de Carlos. Estou, e tenho as provas que precisamos. Roberto deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de indignação. Do que você está falando? Que provas? Isso é ridículo, Carlos. Seu funcionário aqui estava prestes a ser demitido por incompetência e agora inventa histórias? Mas Carlos não estava ouvindo. Ele se virou para sua equipe.
Iniciem a auditoria. Cada computador, cada arquivo, cada conta. Quero tudo exposto. O saguão explodiu em atividade. Funcionários assistiam boquiabertos enquanto auditores e advogados se espalhavam pelo edifício. Roberto e Luísa trocaram olhares de pânico. Carlos se aproximou de Roberto, seus olhos faiscando de raiva contida. Acabou, né, Roberto? O jogo terminou. Roberto, no entanto, não estava pronto para desistir. Ele se endireitou, seu rosto uma máscara de desprezo. Você não faz ideia do que está fazendo, Carlos. As conexões que temos, o poder que exercemos. Você acha que pode simplesmente entrar aqui e mudar tudo? Carlos não recuou. Não, Roberto. Você que não faz ideia. A Tecnobrasil não é sobre poder ou conexões. É sobre inovação, igualdade de oportunidades, fazer a diferença no mundo. E vou garantir que volte a ser exatamente isso. Enquanto a confrontação se desenrolava, Pedro notou Júlia entrando discretamente no saguão. Seus olhares se cruzaram, e ela assentiu imperceptivelmente. A unidade USB com todas as evidências estava segura. As próximas horas foram um turbilhão de atividade. A polícia foi chamada, documentos foram apreendidos, depoimentos foram tomados. A verdade, tão cuidadosamente enterrada por tanto tempo, finalmente vinha à tona. Ao cair da noite, Carlos reuniu todos os funcionários no auditório principal. O ar estava pesado com antecipação e incerteza. Hoje, começou Carlos, sua voz carregada de emoção, descobrimos que nossa empresa, nossa Tecnobrasil, perdeu seu caminho, mas também descobrimos que há heróis entre nós, pessoas como Pedro Santos e Júlia Almeida, que arriscaram tudo pela verdade e pela justiça. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos ansiosos à sua frente. A partir de hoje, começamos uma nova era na Tecnobrasil. Uma era de transparência, de igualdade verdadeira, de inovação ética. Não será fácil. Teremos que reconstruir muito do que foi destruído. Mas juntos, tenho certeza que podemos fazer da Tecnobrasil não apenas uma grande empresa, mas uma força para o bem no mundo. Enquanto Carlos falava, Pedro sentiu uma onda de emoção o atravessar. Ele olhou para Júlia, que sorria com lágrimas nos olhos. Eles haviam conseguido. A verdade havia vencido, mas ambos sabiam que este era apenas o começo. A verdadeira jornada de transformação da Tecnobrasil estava apenas começando, e eles estariam lá, na linha de frente, ajudando a moldar um futuro melhor, não apenas para a empresa, mas para todos que sonhavam com um mundo mais justo e igualitário. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, as luzes da cidade brilhavam como um farol de esperança. A Tecnobrasil havia enfrentado sua maior crise e emergido mais forte, mais determinada. O caminho à frente seria desafiador, mas pela primeira vez em muito tempo, era um caminho iluminado pela verdade e pela integridade. Nas semanas que se seguiram, a Tecnobrasil passou por uma transformação radical. O caso ganhou atenção nacional, com a mídia acompanhando de perto cada desenvolvimento. Carlos Oliveira, agora visto como um líder corajoso que enfrentou a corrupção em sua própria empresa, tornou-se o rosto de uma nova era na indústria tecnológica brasileira. Pedro e Júlia, por sua vez, foram promovidos a posições-chave na nova estrutura da empresa. Pedro assumiu o cargo de diretor de ética e conformidade, enquanto Júlia se tornou a nova chefe do Departamento de Inovação e Desenvolvimento. Suas histórias de coragem e integridade inspiraram uma nova geração de funcionários, ansiosos por fazer a diferença. No entanto, nem tudo eram flores. A exposição da corrupção na Tecnobrasil abalou o mercado de tecnologia brasileiro como um todo. Ações despencaram, investidores ficaram nervosos e concorrentes tentaram aproveitar a situação para ganhar vantagem. Carlos sabia que a batalha estava longe de terminar. Numa manhã ensolarada, ele convocou uma reunião com sua nova equipe de liderança. "Pessoal", começou ele, olhando para os rostos determinados ao seu redor, "conseguimos expor a verdade e limpar nossa casa. Mas agora vem o verdadeiro desafio.
reconstruir a Tecno Brasil e restaurar a confiança não apenas em nossa empresa, mas em todo o setor tecnológico brasileiro. Pedro assentiu, acrescentando: temos que ser um exemplo, mostrar que é possível ser ético e ainda assim ter sucesso no mundo dos negócios. Exatamente, concordou Júlia. E para isso, precisamos inovar não apenas em tecnologia, mas em práticas de negócios, em cultura corporativa, em responsabilidade social. As ideias começaram a fluir. Um programa de mentoria para jovens de comunidades carentes interessados em tecnologia, parcerias com universidades para desenvolver tecnologias sustentáveis, uma política de total transparência, com auditorias regulares abertas ao público. Enquanto a reunião prosseguia, Carlos não pôde deixar de sentir uma onda de orgulho. Esta era a Tecno Brasil que ele sempre sonhara criar. Nos meses seguintes, a empresa enfrentou desafios significativos. Houve processos judiciais, investigações governamentais e uma batalha constante para reconquistar a confiança do público. Mas a cada obstáculo superado, a Tecno Brasil emergia mais forte e mais determinada. Um ano após o escândalo, a empresa lançou um produto revolucionário, um sistema de inteligência artificial projetado para detectar e prevenir fraudes corporativas. O sistema, batizado de Guardião Ético, rapidamente se tornou um sucesso, adotado por empresas e governos em todo o mundo. Em uma entrevista coletiva para apresentar o Guardião Ético, Carlos, Pedro e Júlia estavam lado a lado, simbolizando a nova face da Tecno Brasil. Este sistema, explicou Pedro, é mais do que apenas um produto. É um símbolo do nosso compromisso com a ética e a transparência. Júlia acrescentou: e o mais importante, ele foi desenvolvido com a colaboração de especialistas em ética, advogados e até mesmo ex-fraudadores. Queríamos garantir que estávamos abordando o problema de todos os ângulos possíveis. Carlos concluiu: a Tecno Brasil passou por uma tempestade, mas emergimos não apenas sobreviventes, mas transformados. Hoje, não estamos apenas lançando um produto, estamos reafirmando nossa missão: usar a tecnologia para criar um mundo mais justo e transparente. A resposta foi esmagadoramente positiva. As ações da Tecno Brasil dispararam, superando seus níveis pré-escândalo. Mais importante ainda, a empresa se tornou um modelo de ética corporativa, estudado em escolas de negócios e admirado por concorrentes. No entanto, nem Carlos, nem Pedro, nem Júlia se permitiram relaxar. Eles sabiam que a integridade era algo que precisava ser mantido e reafirmado todos os dias. Numa tarde, enquanto observavam o pôr do sol da nova sede da Tecno Brasil, um edifício projetado para máxima eficiência energética e transparência literal, com paredes de vidro simbolizando o novo ethos da empresa. Os três refletiram sobre a jornada que haviam percorrido. Sabe, disse Pedro, quando comecei esta missão, nunca imaginei que chegaria tão longe. Júlia sorriu. Eu nunca pensei que encontraria aliados tão poderosos na luta por justiça. Carlos olhou para os dois com gratidão. E eu nunca imaginei que a maior crise da Tecno Brasil se tornaria seu maior triunfo. Vocês dois me lembraram do porquê eu comecei tudo isso em primeiro lugar. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e roxo, os três sabiam que este não era o fim da jornada, mas apenas o começo de um novo capítulo. A Tecno Brasil havia se tornado mais do que uma empresa. Era agora um movimento, uma força de mudança positiva no mundo corporativo. E enquanto as luzes da cidade começavam a piscar, iluminando a noite, Carlos, Pedro e Júlia se permitiram um momento de orgulho. Eles haviam enfrentado a corrupção, desafiado o status quo e emergido vitoriosos. Mas, mais do que isso, eles haviam provado que, com coragem, integridade e determinação, era possível não apenas sonhar com um mundo melhor, mas realmente construí-lo. A história da Tecno Brasil, uma vez um conto de advertência sobre os perigos da ganância e da corrupção, havia se transformado em um farol de esperança. E enquanto o trio se preparava para os desafios que ainda estavam por vir, eles sabiam que, juntos,
não havia nada que não pudessem superar. O futuro, com todas as suas incertezas e possibilidades, nunca pareceu tão brilhante.